E, ó, minha gente, a Defensoria Pública Estadual está cobrando providências das autoridades sobre um paciente psiquiátrico que fugiu lá do Hospital Ibigato Falcão, em Rio Largo. Eu vou chamar agora o repórter Alan Garcia, que ele está ao vivo conosco. Alan, tem situações que mostram, né, como o atendimento a esses pacientes, como é que ele continua precário aqui no estado. Por isso que eu vou conversar agora com ele para saber exatamente o que vai ser feito diante dessa realidade, né? Ao vivo eu vou conversar com ele, que está inclusive com a Defensora Pública, que está aí estudando bastante esse tema, fazendo cobranças aos governos. Alan, é com você. Oi, Beatriz. Você falou sobre essa fuga, digamos assim, desse paciente do Ibigato, que mostra, né, claramente, está aí nítida a situação desses leitos destinados a essas pessoas que precisam desse cuidado. Ou seja, vou até colocar aqui, já abri a nossa entrevista com a defensora Roberta sobre esse assunto, que ela mesma falou: Alan, será que a gente tem tempo para falar sobre esse assunto, sobre essa fuga que aí traz, é um reflexo dessa situação? Falei, com certeza teremos, porque é por isso, é mais por isso porque estamos aqui. Doutora Roberta, então a gente já começa a nossa conversa pela pergunta que a senhora fez a mim, se poderíamos falar sobre o assunto. E é claro que podemos falar sobre esse assunto. Isso mostra o reflexo, né, desse, eu ia falar do cuidado, mas da falta de cuidado que existe aqui em Alagoas. Boa noite para a senhora. Boa noite, muito obrigada, Alan. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Alan, nós estávamos aqui falando justamente sobre essa situação. Primeiro, gostaria de enfatizar que já existe em Alagoas, em todo o estado, uma rede de atenção psicossocial. E dentro dessa rede de atenção psicossocial, que é um serviço oferecido pelo SUS, que deve ser fortalecido, nós temos os leitos de saúde mental em hospital geral. A Defensoria Pública fez uma reunião na semana passada com a CESAL e vários órgãos que atuam dentro da questão de regulação de leitos. E falávamos justamente isso, olha, precisamos oferecer para a população um serviço substitutivo dessas clínicas terapêuticas que não têm condições de receber a população como deveria, porque não estão preparadas. Não estão preparadas por quê? Porque não foram credenciadas, e aí não tem como o poder público fazer, inclusive, essa fiscalização, e temos aí, inclusive, a morte do Cledson, que nós não podemos esquecer. E, diante disso, estamos empreendendo já há algum tempo, junto aos municípios e ao Estado, principalmente, que, primeiro, faça o cofinanciamento da parte que cabe ao Estado nessa rede de atenção psicossocial. E esses leitos de saúde mental em hospitais gerais, primeiro, eles não são regulados. Como, Alan, que o poder público, como que a Secretaria de Saúde do Estado vai conseguir fiscalizar, como fazer o controle social desses leitos se não há regulação? Então, não se sabe quantos leitos ao certo existem e não se sabe quantas pessoas vão e saem desses leitos. Segundo problema, é preciso uma qualificação das pessoas que trabalham nesse leito. E, além disso, uma estruturação desses locais. E o que eu já tinha feito, eu fiz uma inspeção no Hospital Ibigato, em Rio Largo, e tive fiquei atônita com a situação. O que foi que a senhora viu por lá? Existe uma obra inacabada que precisa ser finalizada. Verifiquei pessoas com tratamento ali, vendo um esforço da equipe subhumano para poder dar um melhor tratamento para aquelas pessoas. Então, são pessoas que estão ali sobrecarregadas e colocando, inclusive, a vida delas em risco. Por quê? Para você fazer, por exemplo, uma contenção física de uma pessoa que está no momento de crise, logo, é um leito de saúde mental. Você espera que as pessoas estejam em que situação? Situação de crise. Você precisa de, no mínimo, 5 pessoas. E não tem 5 pessoas para fazer essa contenção. Então, não é o primeiro caso, esse caso que aconteceu, da fuga, e que houve uma recaptura, digamos assim, dessa pessoa. Não é o primeiro caso em que há um problema ligado a isso, em leite de saúde mental. Inclusive, tem um caso recente até no Portugal Ramalho. Tá? E nós observamos que é devido a essa falta de estrutura, de investimento nesses locais. E não, só dando continuidade ao meu pensamento, não é a primeira vez que há necessidade de transferência. Porque essa pessoa ela foi recapturada, foi de volta para o Ibigato e teve que ser transferida para o Portugal Ramalho, que é um hospital psiquiátrico manicomial.
Pois é, era isso que eu queria e vou falar sobre, porque antes da gente começar essa nossa entrevista, a gente sempre conversa com o entrevistado para a gente até entender o que é que está acontecendo nesse momento sobre o assunto que vamos abordar. E falamos sobre essa fuga. E a defensora Roberta aqui colocou, Alan, o pessoal conseguiu resgatá-lo, levou de volta para o Ibigato, mas pela falta de condição, levou ao Portugal Ramalho, que não é o hospital adequado para o tratamento desse paciente. Ou seja, mais um reflexo, mais uma prova que o Estado, que a Secretaria de Estado de Saúde precisa readequar, não é nem melhorar. Eu acho que é readequar esse tratamento, não é, defensora? Exatamente, Alan. Eu só gostaria de enfatizar o seguinte, eu fico com muito receio de que quando a gente vai falar da estrutura que nós temos hoje e até da falta de estrutura que nós temos hoje, a gente pode estar, de alguma certa forma, fortalecendo o crescimento de atuações como, por exemplo, das clínicas, que justificam a sua existência porque o Estado não presta o serviço dela. Mas nós temos que pensar o seguinte, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Nós temos que pensar que existe uma política pública, já funciona em muitos lugares e precisa o executivo, o governador, os prefeitos fazerem a sua parte. A gente está se aproximando aí da época de festiva, de São João. Eu quero saber, durante as tratativas, que nós temos uma reunião agora em junho para falar dos avanços que nós temos nessa pauta dos leitos de saúde mental, para saber qual vai ser a resposta que a CESAL vai nos dar em relação a essas ampliações e esse fortalecimento da rede. Aí o Estado diz que não tem dinheiro e aí os municípios dizem que não tem dinheiro, e aí quando vai nas festividades, nas cidades, é festa de São João para cá, festa de São João para lá, é dinheiro que tem que ser investido na saúde. As pessoas têm que entender que saúde mental faz parte da saúde, não existe saúde sem saúde mental. Sobre essa situação da fuga, né, a gente traz aqui também essa reflexão da doutora Roberta sobre a situação das clínicas. Elas devem existir, elas são sim um suporte para essas pessoas, mas vejam só como a senhora colocou. Teve a morte daquele paciente, eu acho que há uns 15, 20 dias, inclusive eu até fiz a reportagem no dia que surgiu a história. Então, a gente tem poder público, temos a situação privada, né, as empresas que fazem essas clínicas, mas é tudo em volta do poder público, do Estado e do município também, que regulamenta o funcionamento desses estabelecimentos. Ou seja, é tudo interligado, né, doutora Alberta? Sim. Então, muito oportuna essa sua pergunta, porque nos faz refletir qual é o papel das clínicas dentro dessa articulação e desse trabalho dentro da saúde mental. Primeiro, nós temos que entender o seguinte, existe uma política pública que é muito eficaz, existe uma lei, existe uma convenção internacional das pessoas com deficiência que faz parte da Constituição, ou seja, é uma norma muito importante e mesmo existindo essa lei desde 2001, existe um vazio assistencial. Você vê que esse programa, essa rede de atenção psicossocial, ela não é fortalecida. Então, nós precisamos primeiro ter isso em mente, tá? Que precisa ter investimento. Essas clínicas só tomaram esse espaço por falta desse investimento nesses recursos. Nós temos aí, durante 10 anos, foram investidos mais de 40 milhões pelo Estado só em Maceió, nessas clínicas. Esses são valores que não sou eu, essas são informações da própria CESAL. Se o Estado, nesses 10 anos, tivesse investido só na rede de atenção psicossocial, com os leitos, pagando a parte dela do cofinanciamento, que precisa do município também, tá? Os serviços devidamente habilitados, recebendo recursos da União, teriam sido gastos 11 milhões. Então, isso é um desperdício do dinheiro público. Então, está mais do que na hora. Temos que dar uma resposta para a população e os governantes, o executivo, os prefeitos precisam cuidar das suas pessoas. Perfeito. Está aí. 40 milhões poderiam ter sido investidos, digamos, entre aspas, somente 11, né, no próprio Estado e não em empresas privadas, em clínicas que são administradas por grupos privados. Acabei de receber, vou abrir aqui no meu WhatsApp, a nota da Secretaria de Saúde sobre o paciente,
né, que fugiu, conseguiu sair do Ibigato, e nós, assim. né, fugiu não, ele conseguiu sair, né, ele dá ali sob responsabilidade daquelas pessoas. Então a Secretaria de Estado de Saúde disse o seguinte: informa que todas as providências foram tomadas e que todos os esforços foram reunidos pela equipe do hospital até localizar o paciente, para localizar o paciente que correu no mesmo dia. Ele foi levado de volta ao hospital, examinado e constatadas as condições físicas, foi liberado para casa. A CESAL acrescenta ainda que a política pública de saúde mental está em análise permanente para assegurar o atendimento adequado aos alagoanos que necessitam do serviço especializado. Acabei de receber. Eu volto com você, Beatriz.